Buenas! Vou trazer aqui as informações sobre pais e filhos, filhos no lugar de pais, ou filhos que questionam os pais ou não aceitam os pais, filhos que são bons, né? Eles chegaram depois dos pais e eles sabem tudo, eles são foda, né? Porque eles são filhos dos pais deles, né? Fruto, como diz aquele, não cai longe da árvore. Eu vou trazer aqui para vocês várias partes do livro, vai ser um pouco longo esse vídeo, mas vai ser interessante para quem quer olhar um pouquinho para a sua relação pai dos filhos ou a nossa relação como filho, né? Não tem como a gente ter chego aqui não sendo filho de alguém. Yeah? Então vamos lá. Quando o pai age como filho. Aí vem a história, tá? Um casal jovem procurou terapia em busca de ajuda para o filho de 6 anos, que era muito difícil de tratar. Num assumo emocional, o pai apertou o filho contra o peito e falou para ele, né, como se ele próprio fosse um filho, aludindo às suas necessidades e sentimentos como o menino pudesse entendê-lo como pai. Mas o menino não soube o que dizer. O terapeuta tomou lugar ao lado do homem e sugeriu: imagine que eu seja o seu pai. Curve-se para mim e fale a seu filho como um pai costuma falar. Ele fez isso e logo houve uma solução. Por fim, o homem sentou-se com o filho e tomou-lhes as mãos, enquanto a esposa se sentava diante deles, ladeada pelas duas filhas. Pai e filho estavam juntos em paz, como a mãe e as filhas. Foi uma cena bonita. Na sessão seguinte, o homem deitou-se no chão, brincando alegremente com o filho. Súbito, este ficou encolerizado, emocionado, né? E abandonou o recinto. O terapeuta, que ouvira a conversa, notou que a criança se enfurecera tão logo o pai voltara à conversa infantil, perturbando de novo a ordem. Às vezes as coisas acontecem na nossa casa, a gente não entende, né? A culpa é da criança, mas a criança é só um reflexo da casa, dos pais, do ambiente. Quando os pais são carentes emocionalmente, convém voltar-se um para o outro ou para os seus próprios pais. Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem confortados ou tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isso é parentificação, filhos assumindo a posição de pais, para com seus próprios pais, no caso, né? E eles não conseguem se proteger contra semelhante processo. Todos sofrem se a família adota esse esquema em que os filhos se sentem responsáveis pelos pais e os pais esperam que os filhos tenham esse comportamento, né, de se tornar pai, no caso, sendo responsável. Então, os filhos passam a gozar de uma importância exagerada, inadequada na família e estão destinados a fracassar. Porque nenhum filho, olha só, nenhum filho é capaz de preencher o vazio e as necessidades do pai ou da mãe. Os pais, por sua vez, não podem esquivar-se de fazer os filhos o que, na verdade, não gostariam de fazer, né? Pedir para o filho fazer o que ele não gostaria de fazer. De nada valem argumentos morais, justificativas lógicas, só o que vale é a experiência concreta do amor. Olha só. Fluxo do amor pode ser sentido, nunca legislado. Os filhos sabem se estão ou não em ressonância com os pais, ou consonância com os pais. E agora vem um movimento de perguntas e respostas aqui que eu acho bem interessante no livro que ele traz, tá? A parentificação, quando a filha se sente, né, a mãe da mãe ou a mãe do pai. Como que isso, né, acontece? Minha definição, a resposta para isso, né? Minha definição foi mais precisa. Dá-se a parentificação quando um filho assume a posição de pai. Isso tem mais alcance porque não estamos considerando apenas um filho em particular.
ou o que ele possa emitir, e sim a dinâmica do sistema familiar como um todo, quando se pode vislumbrar padrões ao longo de várias gerações. Por exemplo, uma mulher tinha forte ressentimento irracional contra a filha. Examinando o sistema familiar, ela, a mulher, lembrou-se de que se ressentia contra sua própria mãe e percebeu que o ressentimento em relação à filha era exatamente o mesmo. O amor emaranhado da mãe dela sufocou ela. E aí também sufocou ela, né? Trouxe esse sufocamento ao amor à filha. Eis aí a parentificação, como uma dinâmica familiar. Ela vai além do mero sentimento individual, por isso, né? E por isso devemos tentar descobrir o que acontece com toda a família. Quando os filhos se sentem responsáveis pela condição íntima do país, né, dos pais no caso, né, eles procuram dar o que dão ao pai ou parceiro. Eles procuram dar o que dão um pai ou parceiro, mas um filho não pode dar. Eles pensam, por exemplo, se eu não fizer isso, a minha mãe cairá doente. Ou, se eu não fizer isso, meu pai nos abandonará. A parentificação se torna imediatamente óbvia na constelação familiar. Muitas vezes, as pessoas que representam uma criança desse tipo começam a sentir-se nervosa e irrequieta. Se a pessoa com quem se identifica é trazida para o sistema, digamos, a avó ou a parceira desaparecida, ele se acalma prontamente, a criança, no caso. Você disse que os filhos... Agora outra pergunta. E assim vamos. Você disse que os filhos se afastam dos pais quando os aceitam. Olha que coisa linda. Parece-me que se afastar quando erguem barreiras entre si. Poderia falar a respeito de tudo isso? Olha que legal. Isso aqui é bem interessante, tá? Quando um filho se queixa dos pais, ele quer dizer, né? Vocês não me deram o suficiente ou deram-me a coisa errada. Portanto, continuam a dever-me. Vocês me devem. Não conseguem, então, separar-se dos pais, porque eles estão lá para cobrar, né? Uai, como é que eu vou ser feliz? Vou mostrar que a minha vida é feliz? Então, eu fico lá para te mostrar que a minha vida é uma M, que não é de maravilha, e tu não fez o teu trabalho certo, então tu me deve. Então, ainda tem que me dar, eu tô lá cobrando, né? Então, essas demandas vinculam as crianças aos pais, de tal maneira que se tornam incapazes, os filhos, né, de se deixar receber algo. Se os filhos se deixassem tomar os pais como são, recebendo também as suas coisas boas, nesse ato de receber, anularia as suas exigências e faria com que elas parecessem tolas, essas exigências, né? Do contrário, eles permanecerão atados, conectados, amarrados aos pais, em nome de Jesus, só que não podendo nem receber, nem afastar-se. E aí o filho fica lá cheio de dedos, né? O pai não presta, a mãe não presta, tudo que vocês fizeram é errado, tô cobrando. E ao mesmo tempo eu não recebo quem eles são, os meus pais, eu não recebo o fluxo da vida, lembra lá no início que a gente tava falando sobre isso. E aí eu também não me permito me afastar, porque eu tenho que ficar ali cobrando, né? Então aceitar os pais tem um efeito estranho, que é a separação. Não se trata de um mal, mas de algo que completa e aperfeiçoa o relacionamento com eles. Aceitar os pais significa reconheço tudo o que eles me deram. Foi muito bom, foi o suficiente. E o que mais eu precisar, eu ganharei por mim mesmo ou de outros. De outro modo, que agora eu vou deixá-los em paz. Significa ainda, eu recebo o que eu ganhei e se deixo os meus pais, eu continuo ainda possuindo eles em mim. Num grupo de médicos muito bem-sucedidos, fez-se a seguinte pergunta: o que devo fazer? Meus pais se metem nos meus assuntos o tempo todo. Eu lhe disse, eles têm o direito de meter o bedelho na sua vida quando quiserem. E você tem o direito de ir em frente e fazer o que você achar melhor da sua própria vida. Né? Deixa eu fazer uma bagunça ali. Meio com uma outra parte interessante. Se os filhos não aceitam os pais, são constantemente procurados, estão constantemente procurando compensar esse déficit, né? No caso, os filhos
Eles não aceitam os pais, eles estão constantemente procurando compensar essa dívida. Então, frequentemente, a busca de autocompreensão e iluminação não passa da busca de um pai ou de uma mãe, que ainda não foi aceito, o pai e a mãe. A procura de Deus, às vezes, cessa ou torna um rumo diferente depois de se aceitar um pai ou uma mãe. Muitas pessoas têm descoberto que a sua crise de meia-idade resolve-se logo que conseguem, né, tomar os pais até aí, né, até então rejeitados. Então, muita gente vai para os lugares de religião, seita, busca fora Deus, né, porque eu vou buscar perfeição, vou buscar uma referência, porque o que eu tenho aqui não é bom. E aí, tanto que fala, quando a gente se relaciona com esse pai, com essa mãe dentro de nós, muitas vezes não é com um CPF, é dentro de nós, a gente resolver dentro de nós, organizar dentro de nós essa informação, fora eu passo a me relacionar com a minha espiritualidade, crença, de uma outra forma, tá? Outra pergunta. Pelo que eu entendi, é importante para mim aproximar-me então da minha mãe e aceitar. Para ser honesta, nunca o fiz. Quando criança, né? Como criança, adolescente ou mulher adulta. Ainda posso fazer isso? Aí o Bert Hellinger responde, sim, pode. Chegue-se a ela e olhe com amor de filha. Olhe para ela com amor de filha, né? Você, filha, mãe. Aceite a mãe. Aceitar a mãe é realmente um processo interior, como eu acabei de falar agora. E se ela não for receptiva, né? Se a minha mãe nunca conseguiu sentir-se à altura de ser uma parceira em igual de condições com um homem, por isso viveu toda a sua vida de casada à sombra do meu pai. É um exemplo perfeito de mulher para quem uma esposa tem de ser subserviente ao marido. E se eu penetrar a sua esfera de influência, o que acontecerá? A guria já julgando a mãe, né? Dizendo que a mãe fez o casamento, tipo, ai, problema da mãe. Não tem nada a ver com isso, né? Aí o Bert Hellinger responde, nossos pais nos dão a vida e são os únicos capazes de fazer isso. Outras pessoas talvez nos deem outras coisas além disso, mas estritamente falando, não recebemos a vida, né? Nós não recebemos a vida de nossos pais. Falando do fluxo da vida aqui. Ela nos vem de longe dos nossos ancestrais e por intermédio dos nossos pais, os pais fazem essa conexão entre nós e a fonte divina, né? Que é algo além das falhas e porventuras que eles, como seres humanos, têm ou tiveram e ainda vão ter, porque são seres humanos, que estão ligados a eles. Então, a gente encontra essa fonte mais profundamente e a gente encerra muitas surpresas e mistérios. Uma coisa bonita acontece quando as pessoas observam seus pais e reconhecem neles essa fonte de vida. O amor exige que quem recebe reverencie o dom e o doador. Quem ama e honra a vida implicitamente glorifica e ama a quem dispensa. Quem despreza ou desmerece a vida, não a respeitando, amesquinhando os que dão a vida a nós, né, que é o dom, como diz aquele, quando as pessoas recebem e reverenciam o dom e o doador, erguem bem alto o presente até que ele rebrilhe. E embora esse presente passe por meio delas, das pessoas, aqueles que seguem o doador continua banhado em luz. Então aqui ele vem trazer uma consideração final, tá? Sobre essa coisa do fluxo da vida, pai, mãe, vida, etc. Quando sentimos que nossos pais nos devem alguma coisa, nós temos uma imagem do que possa ser. É a imagem do bom pai, da boa mãe. Aceitar os pais significa reservar a essas imagens benignas num lugar dos nossos corações e permitir que ali façam-se boas obras. Então, trata-se de uma opção aberta à maioria das pessoas, mesmo quando foram feridas pelos pais. Aceitar os pais não quer dizer negar as coisas negativas, mas permitir a nós mesmos
de tocar as profundezas em nosso coração, lá onde nós sofremos também a amargura ao ver os filhos às voltas, né? Voltando e fazendo os mesmos padrões enredados da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos que vieram antes. Quando as pessoas conseguem atingir as profundezas do coração dos pais, então mudamos, é permitido, né, que a gente mude também essa nossa referência com a vida e com os nossos pais. Então, Bert Hellinger, ele fala sobre a possibilidade de contemplar os pais à luz do contexto do nosso destino. Então, a gente percebemos seus fracassos, os seus sofrimentos, as decepções, e nós entregamos-los, né? A gente entrega a eles esse fardo, né? Esse peso, para que eles lidem com isso, e eles entendam e possam fazer um movimento que eles precisam fazer, reconhecer o lugar deles. E eu também uso esse meu lugar dentro da hierarquia familiar, eu vou para o meu lugar, né? Então, para além disso, a gente atinge esse mistério. O mistério, quando ele fala da vida, né? A vida é algo, né, grande, maior, antes de tudo, como diz aquele. Esse mistério mais amplo da vida que flui através deles até nós. Sem dúvida, tudo é mais fácil quando o nosso pai ou nossa mãe realmente demonstram algo dessa bondade, e a maioria deles, de vez em quando, o faz. Em nossos grupos de terapia, os participantes são convidados a fazer a experiência. Imaginam seu próprio filho ou filha, já, né, que eles estão crescendo, e esses filhos, eles sofrem com os problemas familiares que lhe foram transferidos. Essa é invariavelmente uma imagem penosa, mesmo que para quem não tenha filho. O participante, às vezes, são em seguida estimulados a imaginar que os seus filhos ou filhas procuram aceitar o problema e superá-los. Em seguida, imaginam que logra êxito e acolhe o que foi bom e deixam para trás aquilo que foi pesado. É um grande alívio para os pais. Então, Bert Hellinger, ele descreve esse movimento concreto de uma ação entre pessoas reais. Isso significa aceitar os pais, né? Aceitar o pai, aceitar a mãe. Pai e mãe real, não é o ideal, é o real. É o que tem por hoje, como diz aquele. Cadê agora? Que eu até me perdi aqui. Que a gente se permita olhar eles com os olhos de um adulto, né? E a gente coloque ordem do amor, não pelos olhos do filho afligido, do filho que tá lá pedindo, buscando, querendo mudar o passado. Não dá, né, colega? Não tem como voltar. Então, muitas pessoas têm conseguido pôr isso, né, em dia nos seus relacionamentos com seus pais, fazendo o amor regressar ao sistema familiar, o despeito das coisas terríveis que tiveram que acontecer ou que padecer. Então, quando essas pessoas conseguem esse êxito, todos os membros da família, do sistema, percebem. E os pais, elas mesmas, e assim como filhos também. Deu para entender ou não? A gente tem muito esse lugar de que, assim, filhos saudáveis e felizes, bem como pais afetuosos, são encontrados em todas as culturas, religiões e classes sociais. Porém, há muitas das vezes, ou então muitas maneiras, né, de criar os filhos que podem diferenciar das outras maneiras, ou, né, contrariar tudo isso. Não obstante, o amor, ele exige vínculo, o amor, ele exige equilíbrio entre o dar e receber, e as ordens sociais adequadas a tudo isso. Sejam qual for a cultura, mas isso deixa um largo espaço para que tudo isso se concretize. Então, o amor, ele flui mansamente quando todos os membros de um sistema familiar obedecem à hierarquia. A hierarquia familiar deve atender os seguintes critérios: tempo, peso e função. Em respeito ao tempo, a hierarquia familiar vem de cima, dos que vieram antes, dos mais velhos aos mais novos. Assim como o tempo, ela não pode ter uma direção invertida. Para onde a gente está olhando? Para o futuro, para frente? A gente não fica olhando para trás, para o passado, para os que vieram antes, sabe? Então, as crianças são as prioridades, né? O que é prioridade, para onde eu tenho que estar olhando.
Então, ela não pode ter uma direção invertida. Os filhos sempre vêm depois dos pais. E os mais jovens sempre vêm depois dos mais velhos. Então, esse movimento que a gente percebe, então, essa relação que a gente vai fazendo dentro da nossa própria família, assim como dentro das nossas relações. Como que a gente se relaciona com essas informações? Onde eu estou dentro da minha família? Qual é o lugar que eu me permito ocupar, né? Aonde eu coloco as minhas prioridades? Eu ainda tô lá reivindicando alguma coisa, eu ainda tô lá falando do casamento do meu pai, da minha mãe, de quantas vezes meu pai traiu a minha mãe, de que minha mãe foi irresponsável, fugiu de casa e deixou nós com o nosso pai. Percebe que essa história é sobre o casal ou sobre você como filho ter sido negligenciado nas suas necessidades por aqueles adultos. Muitas vezes a gente tá no meio da história lá dos dois, do que um fez para o outro, do que um não sei o quê. E às vezes a gente vem com percepções que a gente questiona as lembranças dentro da terapia. Você se lembra da sua infância, tal. E a pessoa muitas vezes não lembra, não acessa, mas ela sabe muito bem contar a história do que contaram para ela. Porque com 2 anos aconteceu X, Y, com 3 anos aconteceu X, Y, tu não lembra da tua infância, mas tu lembra que aconteceu isso, e isso tu acha que te marcou. Uma criança de 2, 3 anos nem tá conectada com essa informação, né? E ela muitas vezes nem tá conectada com outra, é a mãe. Só que aí, como que a mãe ficou nessa história? Então, muitas vezes a gente vai para esse lugar de pai e mãe, da mãe, do pai, e a mãe e o pai não faz nada, a não ser a partir da aprovação do filho, ou que o filho faça. Por quê? Porque em algum lugar esse filho achou que ele era grande, forte o suficiente, necessariamente, que ele que resolve, ele que faz, ele que acontece, e ele tira essa força, essa honra do pai e da mãe. Ele retira aquilo que ele mesmo recebeu, sabe? Por quê? Porque dentro dele tem esse lugar de dívida, né? Então eu não vou embora, eu não consigo me desvencilhar disso aqui, eu não te dou autonomia. Tu não é capaz, pai e mãe. Yeah. Pai e mãe é capaz sim. Eles que nos deram a vida antes da gente chegar aqui, eles já estavam se virando. Uash, eles sabem muito mais que nós. Mas é sobre isso, tá, galera? Muito obrigada. Até a próxima.